edifício, Fortunato deixava para o fim sua abordagem mais astuciosa. Pouco antes do término da conversa com cada embaixador, ele complementava: só mais uma coisa. Sua Excelência pediu-me que tratasse de um assunto delicado com o senhor que deve permanecer confidencial. Posso contar com sua discrição? Claro. Obrigado. Ele está compilando dados importantes sobre os trabalhos da fé mundial Enigma Babilônia. Sem ter a intenção de prejudicá-lo, mas também por não querer agir sem conhecer sua opinião, ele tem uma pergunta a lhe fazer. O que o senhor acha do trabalho que o Supremo Pontífice Peter Matthews está realizando em benefício próprio? Oh, não, essa linguagem é pejorativa. Vou fazer a pergunta de outra maneira. Mais uma vez, sem ter a intenção de prejudicá-lo, o senhor concorda com a, digamos, dúvida de Sua Excelência quanto à independência do pontífice em relação ao restante da administração da comunidade global? Todos os embaixadores manifestaram indignação diante das maquinações de Matthews. Consideravam-nas uma ameaça. Um deles disse: fazemos a nossa parte, pagamos os impostos, somos leais à Sua Excelência. Matthews só pensa em tomar, tomar, tomar. Nada é suficiente para ele. Eu, pessoalmente, e você pode dizer isso à Sua Excelência, adoraria que Matthews caísse fora. Então, permita-me tratar de outro assunto mais delicado ainda. Posso? Certamente. Se houver necessidade de tomarmos uma medida extrema contra a pessoa do pontífice, Sua Excelência poderia contar com o senhor? Você está dizendo... O senhor entendeu. Ele pode contar comigo. Na véspera do dia em que o Condor 216 deixaria os dignatários na Nova Babilônia, Mac recebeu um recado de Albi. Sua encomenda está pronta. Pode vir buscá-la. Hayford passou quase uma hora programando o turno de trabalho entre ele e Mac para que ambos chegassem ao fim da viagem um pouco mais descansados. Hayford encarregou-se da última parte da viagem. Mac dormiria durante esse período para ter condições de pilotar o helicóptero, pegar a encomenda e pagar a Albi. Nesse ínterim, Hayford dormiria em seus aposentos no abrigo. Ao cair da noite, eles voariam furtivamente de helicóptero até o rio Tigre. Tudo funcionou mais ou menos conforme o planejado. Davi Hassid estava ansioso para contar a Hayford tudo o que se passara em sua ausência. Carpátia tem mísseis apontados para o espaço, temendo os meteoros do julgamento. Hayford recuou perplexo. Ele acredita nas profecias? Acredita que Deus enviará outros julgamentos? Ele jamais admitiria isso, disse Davi, mas parece estar com medo. Hayford agradeceu a Davi e disse-lhe que precisava descansar. Enquanto ele saía, Hassid contou-lhe mais uma novidade que afastaria Hayford de vez da internet. Carpátia está com uma ideia fixa nesses últimos dias, disse Davi. Ele descobriu aquele site da web que mostra imagens ao vivo do Muro das Lamentações. Ele leva seu laptop a todos os lugares e fica observando e ouvindo os dois pregadores diante do muro. Carpátia tem certeza de que ambos estão se dirigindo a ele, e é claro que estão. Carpátia está furioso. Já o ouvi gritar 2 vezes. Quero que esses dois morram, e logo. Isso não vai acontecer antes do tempo determinado, disse Hayford. Você não precisa me dizer isso, disse Davi. Leio as mensagens de Tizion Ben Judá sempre que tenho uma oportunidade. Hayford enviou mensagens em código a todas as centrais de boletins da internet tentando localizar Amanda. Muita gente não entenderia, mas ele não se atrevia a expor-se mais ainda. Acreditava que ela estava viva, a menos que houvesse prova em contrário. Hayford tinha certeza de que, se Amanda tivesse meios de comunicar-se com ele, faria contato. E quanto às acusações de que ela estava a serviço de Carpátia, havia momentos em que ele gostaria que fossem verdadeiras. Isso significaria que ela estava viva. Mas se tivesse sido uma traidora, não, ele se recusava a pensar nessa hipótese. Em sua opinião, ela ainda não fizera contato por não ter tido condições. A ansiedade de Hayford para provar que Amanda não estava no fundo do rio Tigre era tanta que ele quase não conseguiu dormir.
Seu sono foi agitado e ele olhou para o relógio a cada meia hora. Finalmente, cerca de 20 minutos antes da hora de Mac retornar, Hayford tomou uma ducha, vestiu-se e conectou à internet. A câmera instalada no Muro das Lamentações transmitia imagens e som ao vivo. Os pregadores profetizados no livro do Apocalipse estavam falando. As imagens eram tão nítidas que Hayford quase podia sentir o odor de fumaça que exalava de seus trajes de aniagem. Suas feições escuras, pés descalços e mãos ossudas davam-lhe a aparência de pessoas com mais de 1000 anos de idade. Eles tinham barbas longas e grosseiras, olhos escuros e penetrantes, cabelos compridos e desgrenhados. Eles se chamavam de Eli e Moisés e pregavam com poder e autoridade, e em alto e bom som. A inscrição no vídeo identificava o da esquerda como sendo Eli, e sua mensagem era legendada em inglês. Ele estava dizendo: escutai, ó homens de Jerusalém, estáis vivendo sem água do céu desde que assinastes o pacto com o demônio. Se continuardes a blasfemar o nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, vereis vossa terra cada vez mais árida e vossas gargantas cada vez mais secas. Rejeitar Jesus como Messias é cuspir no rosto do Deus Todo-Poderoso. De Deus não se zomba. Ai daquele que está sentado no trono desta terra, se ele tiver o atrevimento de colocar-se no caminho das testemunhas seladas e ungidas por Deus, as 12.000 testemunhas de cada uma das 12 tribos que se dirigem para cá, com o propósito de preparar-se para a vinda de seu filho, certamente sofrerá as consequências de tal ato. Neste ponto, Moisés assumiu a palavra. Sim, qualquer tentativa de impedir a locomoção dos homens selados por Deus fará com que vossas plantas murchem e morram, que a chuva não caia sobre a terra e que a água, todo o seu volume, se transforme em sangue. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Hayford sentia vontade de gritar. Ele esperava que Buck e Tizion estivessem vendo aquilo. As duas testemunhas advertiam Carpátia para manter distância dos 144.000 que estavam a caminho de Israel. Não era de admirar que Nicolai estivesse espumando de raiva. Com certeza, ele sabia que era aquele que estava sentado no trono da terra. Hayford ficou agradecido por Mac não ter tentado dissuadi-lo de sua missão. Ele nunca esteve tão determinado a cumprir uma tarefa. Ele e Mac acomodaram-se no helicóptero para a curta viagem entre a Nova Babilônia e o rio Tigre. Hayford atou o cinto e apontou na direção de Bagdá. Quando eles pousaram, o céu estava escuro. Você não precisa me acompanhar nesta missão, disse Hayford. Não ficarei magoado se você ficar de fora, só vigiando enquanto eu estiver no fundo do rio. De jeito nenhum, irmão. Irei com você. Eles descarregaram os equipamentos de mergulho e desceram um barranco íngreme. Hayford despiu-se, colocou as roupas impermeáveis e ajeitou o capuz na cabeça. Se aquelas roupas fossem um pouco menores, não caberiam nele. Será que eu peguei a sua? Ele perguntou a Mac. Albie disse que as duas são do mesmo tamanho. Impressionante. Depois de estarem completamente equipados com tanques de oxigênio de 8 pés cúbicos, boias salva-vidas, cintos especiais e nadadeiras, eles fizeram um teste com as máscaras e as colocaram no rosto. Meu coração diz que ela não está lá no fundo. Eu sei, disse Mac. Eles inspecionaram seus respectivos equipamentos, inflaram as boias, desceram o banco de areia e mergulharam nas águas frias do rio. Hayford precisava adivinhar em que lugar do rio o 747 afundara. Apesar de concordar com os técnicos da Pancom, que disseram a Carpátia que a aeronave era muito pesada para ter sido levada longe demais pela correnteza, ele acreditava que ela devia ter descido alguns metros rio abaixo antes de afundar de vez. Hayford estava convencido de que a fuselagem tinha perfurações na parte frontal e traseira, uma vez que nenhuma de suas partes subira à tona. Se isso tivesse acontecido, a aeronave havia se chocado contra o fundo do rio. A água estava muito escura.
Embora fosse um bom mergulhador, Hayford sentiu uma certa claustrofobia por não conseguir ver um pouco mais adiante, mesmo tendo uma lanterna possante presa ao pulso, que parecia iluminar apenas poucos metros adiante dele. Mac foi desaparecendo aos poucos de sua vista até sumir de vez. Será que seu equipamento estava em más condições ou ele desistira por algum motivo? Não fazia sentido. Hayford não queria perder seu parceiro de vista. Talvez estivessem perdendo tempo demais para encontrar os destroços. Desse jeito, não haveria tempo para examiná-los. Ao ver nuvens de areia passando por ele, Hayford entendeu o que estava sucedendo. Mac nadava à sua frente a uma distância que ele não conseguia enxergá-lo. Hayford tentava manter-se na posição correta. Quanto mais fundo ele mergulhasse, menor seria a força da correnteza. Ele retirou um pouco de ar das boias e afundou mais alguns metros. Um pouco adiante, ele avistou uma luz piscando sempre no mesmo lugar. Como Mac podia ter parado? À medida que a luz foi ficando cada vez mais forte, Hayford deu um impulso maior com as pernas, tentando alinhar-se com a lanterna de Mac. De repente, sua cabeça chocou-se violentamente contra o tanque que Mac carregava nas costas. Mac enganchou seu braço no dele, segurando-o com força. Ao fazer esse movimento, Mac enroscou-se na raiz de uma árvore e sua máscara saiu do lugar. Com um braço segurando Hayford e o outro agarrado à raiz, ele não conseguia movimentar-se. Hayford agarrou-se à raiz para que Mac pudesse soltá-lo. Mac recolocou a máscara no lugar. Com o corpo balançando na correnteza e com as mãos agarradas à raiz, eles não tinham condições de comunicar-se. Hayford sentia dor no local da cabeça onde ele batera no tanque de Mac. Seu capuz rasgara-se e uma parte do couro cabeludo tinha sido arrancada. Mac apontou a lanterna para a cabeça de Hayford e fez um gesto para que ele se curvasse. Hayford não sabia o que Mac vira, mas ele fez um sinal para que ambos subissem à superfície. Hayford balançou a cabeça e seu ferimento começou a latejar. Mac desvencilhou-se da raiz, inflou sua boia e subiu à superfície. Hayford acompanhou-o com relutância. Naquelas condições, ele não podia fazer nada sem Mac. Hayford emergiu da água a tempo de ver Mac subindo a barranca do rio. Hayford fez um esforço para alcançá-lo. Depois de tirarem as máscaras e os tubos de respiração, Mac disse apressado: "Não estou tentando demovê-lo de sua missão, Hayford, mas quero dizer-lhe que temos de trabalhar juntos. Você está vendo a que distância estamos do helicóptero?" Hayford surpreendeu-se ao ver a silhueta indistinta do helicóptero bem longe de onde eles estavam. "Se não encontramos a aeronave até agora, é porque provavelmente passamos por ela. As lanternas não estão ajudando muito. Precisamos de sorte", prosseguiu Mac. "Precisamos orar", disse Hayford. "Mas você vai ter de cuidar do ferimento em sua cabeça. Ele está sangrando." Hayford passou a mão na cabeça e iluminou os dedos com a lanterna. "Não é nada sério, Mac. Vamos mergulhar novamente. Vamos ter de adivinhar. Precisamos nadar perto da margem até estarmos preparados para fazer a busca no meio do rio. Assim que chegarmos lá, teremos de agir rápido. Se encontrarmos a aeronave, vamos examiná-la imediatamente. Se não a encontrarmos, voltaremos para a margem. Você é quem dará as ordens, Ray. Vai me seguir enquanto eu estiver nadando perto da margem do rio. Eu o acompanharei quando você me sinalizar que chegou o momento de nos arriscarmos." "E como eu vou saber?" "Você é quem vai ficar encarregado de orar." Pasta 19.